A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 23, que o rei da Síria está em guerra contra o rei de Israel. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que o rei sírio chama os seus servos e diz: em tal e tal lugar estará montado o meu acampamento. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que ele monta um acampamento em certo lugar para tragar a vida do rei de Israel. Ele está querendo colocar suas mãos na vida do rei de Israel, o rei Jorão. Mas a palavra do Senhor também nos diz, meus irmãos, que em Israel tem um profeta, tem um homem de Deus que orienta o rei Jorão. Ele orienta o rei de Israel e diz: rei Jorão, não passes por tal lugar, porque o exército sírio montou acampamento e quer tragar a sua vida. Eles estão querendo, rei Jorão, colocar as mãos no Senhor. Então, não passe por tal lugar. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que o rei Jorão, o rei de Israel, ele toma precauções em relação àquele lugar. E a palavra nos diz, meus irmãos, que o coração do rei da Síria se turba. O coração do rei da Síria fica turbado, porque ele ali monta acampamento, ele arma cilada para acabar com o rei de Israel. Aleluia, Deus grande e fiel. Ele monta ali, sabe? Ele arquiteta para tragar a vida do rei Jorão. Mas como em Israel tem um homem de Deus, tem um profeta que orienta o rei a não passar por tal lugar para não ser morto, o coração do rei da Síria fica turbado. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que o rei da Síria chama os seus servos e fala o seguinte: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele está perguntando a seguinte pergunta para os seus servos: vocês não vão me falar quem dos nossos está me traindo? Vocês não vão me falar quem dos nossos está passando informação vital do nosso exército para o rei de Israel? E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que os servos dele respondem: não, ó rei, aqui não tem nenhum traidor, não tem ninguém que está ali traindo o rei. Mas em Israel tem um homem de Deus, um profeta muito usado pelo Senhor, pelo o Deus deles, aleluia, Deus grande e fiel, que sabe tudo, rei. Tudo o que nós falamos em nossas reuniões, este profeta sabe e conta para o rei de Israel. Ele orienta o rei de Israel sobre tudo que nós falamos em nossas reuniões. Até o que o Senhor fala no seu quarto de dormir, este profeta sabe e conta para o rei de Israel. É por isso, ó rei, que até agora nós não conseguimos colocar nossas mãos no rei de Israel. É por isso que até agora nós não obtivemos êxito, por causa do profeta que tem lá em Israel. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei sírio diz assim: vai lá e vê onde ele está, para que eu os envie e os traga para cá. O rei sírio, por estar com o coração turbado, está chateado, com raiva, porque não conseguiu colocar suas mãos no rei de Israel. Ele pergunta onde é que está Eliseu. E a palavra nos mostra, meus irmãos, que o servo do rei da Síria responde assim: o profeta Eliseu se encontra na cidade de Dotã, rei. Aleluia, Deus grande e fiel. O profeta Eliseu se encontra na cidade de Dotã. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que
Como o rei da Síria está muito chateado porque não colocou suas mãos no rei de Israel, ele levanta o seu exército, entendeu? Ele mobiliza ali o exército dele, envia o exército dele, cavaleiros, carros, para a cidade de Dotã, para capturar agora o profeta Eliseu. Aleluia, Deus grande e fiel. E ele mobiliza ali um exército para capturar um único homem. Deus grande e fiel. E a palavra nos diz, meus irmãos, que quando o servo do homem de Deus se levanta logo cedinho e sai para fora e olha para os montes, ele olha assim para a cidade e ele vê que a cidade de Dotã está cercada pelo exército inimigo. A cidade de Dotã, meus irmãos, está cercada pelo exército da Síria. Tudo isso para capturar o profeta Eliseu. Aleluia, Deus grande e fiel. Tu és fiel, Senhor. E aí a palavra nos mostra nitidamente que o servo do homem de Deus volta para dentro de casa e diz: ai, meu Senhor, o que faremos? O profeta do homem de Deus está apavorado. O servo do homem de Deus, o servo de Eliseu está apavorado. Imagino eu, na minha conjectura humana, que o empregado de Eliseu, quando olha e vê que a cidade está tomada, está cercada pelo exército sírio, exército que é inimigo do povo de Israel, ele diz: estamos perdidos, não temos como escaparmos daqui de dentro de Dotã, porque a cidade está cercada pelo exército inimigo. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que o profeta Eliseu responde assim para o seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, Jesus. Deus fiel e santo. O servo de Eliseu não está ainda enxergando o que Eliseu já está vendo espiritualmente falando, entende? E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que Eliseu ora ao Senhor para que Deus abra os olhos espirituais do servo dele. E a palavra vai nos dizer que Deus ouve a oração de Eliseu e abre a visão do servo. E quando os olhos do servo é aberto, que ele olha para o monte, ele vê cavaleiros e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, Deus grande e fiel. Aqui nesse versículo, meus irmãos, o Espírito Santo nos mostra, nos ensina, nos mostra aqui que não devemos olhar pela aparência. Entende? A gente não pode olhar pela aparência. Aleluia, Senhor. Deus fiel e santo. E quando ele vê, imagino eu que ele diz, agora sim, ele está confiante. Quando ele olha para o monte, que enxerga os cavaleiros e os carros de fogo celestial, ele diz: tem um exército de Deus cuidando de nós. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que enquanto isso, o exército sírio vem descendo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o profeta Eliseu ora ao Senhor e diz: Senhor, peço-te, os fira com cegueira. Fere aquele povo com cegueira. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Deus prontamente ali ouve a oração de Eliseu e fere os sírios de cegueira. E quando eles chegam em Eliseu, Eliseu fala assim para eles: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, levarei vocês, guiarei vocês até o homem que vocês buscam. Aleluia, Deus fiel e santo. Eles, como estão feridos de cegueira,
Eles não têm noção, eles não têm ideia. E eles se permitem, a palavra vai dizer, que eles se permite que Eliseu os guie. Porque como eles estão feridos, estão cegos, eles não sabem que quem está os guiando é o profeta que eles estavam querendo capturar. Aleluia, Deus fiel e santo. E a palavra nos diz, meus irmãos, que Eliseu os guia para Samaria. E quando chega em Samaria, a palavra vai nos dizer que outra vez o profeta Eliseu ora ao Senhor e dessa vez pede para que Deus abra a visão daqueles homens. Deus fiel. E Deus, quando abre a visão daqueles homens, que eles olham, eles estão dentro de Samaria. Eles estão dentro da cidade do rei inimigo. Aleluia, Deus grande e fiel. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que o rei Jorão, o rei de Israel, sai para fora. E quando vê o exército sírio, ele pergunta assim para Eliseu: feri-lo-eis, meu pai? Feri-lo-eis? É para matá-los? Aleluia, Deus grande e fiel. E Eliseu responde assim para o rei Jorão: não os ferirás. Feririas tu os homens que tomaste com a tua espada? Aleluia, Deus grande e poderoso. Antes, coloca para eles pão e água, para que comam e bebam e voltem para os seus senhores. Este versículo também nos mostra, meus irmãos, a graça de Deus para com estes homens. Porque se dependesse do rei Jorão, o rei de Israel, estes homens seriam mortos nesse mesmo momento, nesse mesmo instante. E imagino eu, na minha conjectura humana, irmãos, que quando o exército sírio está dentro de Samaria, eles dizem: não temos como escapar daqui. O rei Jorão vai nos matar. Ele não vai nos liberar daqui com vida, não. Aleluia. Mas a graça de Deus é manifestada ali na vida daqueles homens. Aleluia, Jesus. Tu és grande e fiel. Porque o rei Jorão quer matar eles. Mas o profeta Eliseu pede por eles. Pede misericórdia por eles. Entende? E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que ao invés de ter derramamento de sangue, de ter morte, a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que ali é feito um grande banquete para aqueles homens. Não é oferecido ali apenas para eles pão e água, mas a palavra nos diz que é feito para eles um grande banquete. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles comem, que eles bebem, que eles se saciam. E a palavra vai nos dizer que eles são liberados, que eles são despedidos de volta para os seus senhores. Aleluia, Jesus. E a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que depois dessa situação, por um tempo, o rei da Síria não entra em guerra com Israel. Aleluia, Senhor. E tudo isso aconteceu, o rei da Síria, ele se rebela contra o rei de Israel depois de muitos anos da cura de Naamã, da lepra de Naamã, entende? Então, meus irmãos, não se preocupe. O inimigo pode armar laços para você. O inimigo pode armar emboscada para você. Ele pode preparar uma emboscada no caminho que você vai passar. Mas o Deus de Israel te coloca, te envia por outro caminho. Deus livra os seus. Mesmo nós sendo pecadores. Porque a palavra do Senhor nos vai dizer que o povo de Israel está em uma degradação espiritual muito grande.
Mas mesmo apesar de tudo isso, da situação espiritual de Israel ser tão degradante, entende? O Senhor, o Deus de Israel, usa o profeta Eliseu para livrar Israel das mãos do rei da Síria. Entende, irmãos? Aleluia, Jesus. Tu és grande e fiel. O inimigo pode armar ciladas, armar covas para você. Mas o Deus de Israel vai lá e desfaz o laço que o inimigo fez, que o inimigo armou. Podem pegar o seu nome, ir para a casa de bruxaria. Pode ir para onde quiser, para encruzilhadas, fazer obras maléficas, malignas contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Podem pagar, podem se levantar, podem gastar dinheiro, sabe? Para destruir você. Mas só vai ter 2 trabalhos: de se levantar e cair. Vai ter o trabalho apenas de gastar. Porque o rei de Israel se levanta e desfaz laço preparado pelo inimigo. Então fique tranquilo. Porque o laço que armaram para a sua vida, Deus foi lá agora e desfez. O inimigo pode se levantar como quiser contra a sua vida, contra a vida dos seus, contra a vida dos seus filhos. Mas se tem uma mulher de joelhos, se tem uma mãe de joelhos, você pode ter certeza que Deus vai e desmancha todo o laço do inferno, todo o levante do inferno. Amém? Deus abençoe vocês.